Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo do documentário História de Fé e de Milagres, com a pastora Cristiane Souza. Bom, hoje eu quero contar para você um episódio da minha vida que também se tornou um propósito de vida para mim. É a história do meu relacionamento e do meu casamento, e futuramente isso veio a trazer um resultado muito poderoso para o meu ministério. Até hoje eu colho o fruto dessa decisão. Eu quero contar isso para você. Bom, eu casei no ano de 98 e fui mãe depois de 4 anos. No 2001 eu tive o Guilherme, meu filho, e na gravidez do Guilherme eu tive um problema na gestação, né? De pré-diabetes e também pressão arterial alta e pré-eclâmpsia. Só que eu não descobri no começo da gravidez tudo isso, fui descobrir isso no final da gravidez. E eu tive um peso excessivo na gravidez e no nascimento do Guilherme eu tive uma forte hemorragia na sala de parto e pós-parto também. E o médico veio então e disse para mim: olha, você não poderá ser mãe novamente. E isso implicou muito na minha vida, porque eu tinha a expectativa de ter muitos filhos. Muitos no sentido assim, mais de um, né, gente? Bom, e o Guilherme nasceu. E após isso eu desenvolvi então, depois do diabetes gestacional, eu desenvolvi o diabetes em si. E começou então uma batalha com a saúde e também com o meu relacionamento. Por quê? Porque nessa fase de vida nós tivemos muitos problemas financeiros e com o nascimento do Guilherme a nossa vida mudou radicalmente. O Guilherme cresceu e logo que o Senhor deu para nós a igreja, ou melhor, antes do nascimento da igreja, o Senhor nos provou com o desemprego do meu marido, com enfermidades, mas o Senhor falou conosco que Ele queria que nós trabalhássemos só para a obra de Deus. Isso não era bem entendido para o meu esposo, porque ele, como provedor da casa, dizia: não posso trabalhar só para a igreja, só para a obra de Deus, e a minha casa quem vai suprir. E eu me lembro que bem no começo da igreja, quando nós estávamos ainda fazendo os cultos em casa, ele chegou a distribuir tantos currículos, saía com um calhamaço de currículos na mão, que na época era distribuído o currículo em papel, né, nas agências, e nada, nenhuma porta se abria. E um dia ele chegou em casa muito esgotado de andar, de entregar os seus currículos, e havia na minha casa uma missionária da UTI. Estava lá em casa para o culto da tarde. E a missionária da UTI, quando viu meu marido entrar pela porta, muito bravo, muito nervoso, muito revoltado com Deus, ela disse: moço, eu posso orar por você? E ele, muito contrariado, acabou dizendo que sim, dobrou o joelho ali na sala, e o Senhor disse para ele: não peças para eu abrir a porta, porque eu não vou abrir a porta para você. Se você decidir trabalhar para o meu reino, eu vou suprir a tua casa, vou fazer de você um supridor para muitas pessoas. E naquele dia, ele chorando ali, tomou uma decisão de trabalhar para o Senhor junto comigo. Mas quantas coisas precisaram acontecer na minha vida, que se você não viu esses episódios, volta lá no primeiro, que você vai entender sobre o que eu estou falando. Precisaram acontecer para nós chegarmos nesse lugar. E com o desafio de começar uma obra e, sabe, colocar ali em linha o casamento, relacionamento e igreja. Nós vivemos muitos episódios difíceis, até que houve o entendimento. Mas para chegar nesse lugar de entendimento, quantas barreiras nós tivemos que atravessar? Porque ele não entendia para que ele tinha sido chamado. Por que Deus queria ele na obra? Ele se negava a subir no altar. Dizia: eu não sou um homem do altar. Eu não fui chamado para isso. E muito tempo a gente batendo nessa tecla, e o Senhor foi se movendo no coração do meu esposo, foi se movendo.
Com 3 anos de abertura da igreja, o Senhor presenteou meu esposo com uma consagração pública, os pastores da Igreja Batista, que isso trouxe para ele fortaleceu a identidade dele em Deus, trouxe para ele também um fortalecimento como pastor da igreja, um reconhecimento público pelo povo. Então ele começou a se desenvolver, mas era muito difícil para ele uma ministração. Não entrava na cabeça dele que era isso que Deus queria dele. Então meu marido começou a trabalhar naquilo que ele sabia fazer, que era administração. Ele começou a trabalhar na administração da igreja. E nesse período todo, nós tivemos muitos embates no nosso relacionamento, com relação ao chamado de Deus para nós. E hoje a gente diz entre nós, se nós tivéssemos entendido, se você tivesse entendido com mais tempo para que o Senhor te chamou, nós tínhamos vivido resultados muito maiores do que vivemos hoje. E esse entendimento demorou a acontecer. E a obra de Deus foi se arrastando por falta desse entendimento, e eu levando a obra de Deus, mas não tinha o apoio total dele, era difícil esse entendimento. Mas o Senhor foi trabalhando na mente dele, o Espírito Santo foi lapidando a mente, as ideias, mas isso para a igreja trouxe um retrocesso, porque quando um casal não anda junto, alinhado no mesmo propósito, não tem como o fluir de Deus acontecer. As coisas acontecem, mas não no fluir que Deus desejou para nós. E levou muito tempo até que ele entendesse. Quando ele aceitou a sua identidade em Deus, quem ele era em Deus, porque havia um conflito dentro do coração dele. Eu sou supridor da minha casa. E como é que Deus disse que não é mais para eu trabalhar fora e trabalhar só para ele e a minha casa? Quem supre a minha casa? Só que Deus foi mostrando para nós o cuidado dele conosco e com a sua obra. Nós somos pastores há 18 anos. Deus sempre supriu a nossa casa. Deus sempre supriu a nossa casa, sempre supriu a nossa família, nunca deixou faltar na nossa mesa. E com esse entendimento, Deus despertou, levou meu marido a viver o seu pleno chamado. Ele foi chamado para ser, além de líder, ele foi chamado para o ministério do ensino. Deus levou ele para o ministério do ensino, para dedicar-se ao ensino, à orientação, às instruções da palavra, e Deus começou a despertá-lo para esse lugar de ensino, de instrução, de capacitação, gerenciar a igreja, administrar a igreja. E eu digo a você hoje com toda clareza, Deus comissionou esse homem. Eu digo para ele todos os dias, se eu não tivesse você junto comigo, eu não teria conseguido. Porque só nós sabemos como é errado o chamado. Mas quando Deus levanta um casal, ele estrutura esse casal. Mas como é importante o entendimento de quem somos. E hoje nós vivemos a bênção de estarmos unidos em tudo que fazemos. Nós trabalhamos juntos, vivemos 24 horas juntos. Ele trabalha na administração, eu trabalho na exposição da palavra, eu me dedico às mentorias, ele se dedica à administração financeira total da igreja. E Deus tem nos abençoado de forma plena e absoluta. Dentro da nossa casa, eu posso dizer que isso resultou para nós uma conexão muito profunda. Nós somos muito conectados, nos amamos, nos respeitamos. Trouxe respeito para minha casa, trouxe respeito para o meu lar, respeito para o meu filho. E para completar tudo isso, no ano que passou, de 2024, ou melhor, este ano, 2024, em janeiro, o Senhor nos presenteou com uma nora. Algo que eu não estava esperando, o Senhor disse há alguns anos para o meu filho que iria dar para ele, que o Senhor prepararia para ele uma esposa segundo o coração de Deus. Ser filho de pastor, você sabe que não é fácil. Quantas coisas aconteceram durante esse episódio do nascimento. Guilherme nasceu dentro da igreja, foi criado dentro do preceito da palavra. Muitas vezes eu dirigia culto e ele, bebê, ficava no colo das irmãs. Irmã Joana, quantas vezes a irmã Joana levou lá para casa, o Guilherme para casa para alimentar meu filho pequeno, porque eu estava servindo na casa de Deus. O Guilherme engatinhou dentro da igreja, viveu dentro da casa do Senhor a vida toda. Mas ser filho de pastor não é tão fácil. Quantas cobranças há para um filho de pastor? Quantos julgamentos há para um filho de pastor? Eu me lembro de um episódio que ele tinha aproximadamente 10 anos. Ele queria tanto um tablet. E um tio dele presenteou ele com um tablet, e ele chegou na igreja alegre com um tablet.
E um menininho da sala infantil disse para ele assim: seu pai comprou isso com o dinheiro da igreja. Seu pai tira o dinheiro da igreja para comprar coisa para você. Como isso magoou meu filho. Como isso feriu meu filho. Em outro episódio, na escola, a professora deu uma lição de casa, e na lição de casa ele tinha que escrever quem era o pai, o que o pai fazia, como era a sua vida e do que o pai trabalhava. Então ele chegou em casa com um conflito, dizendo: mãe, como é que eu vou dizer para os meus amigos, para minha professora, como que eu vou colocar nesse papel que meu pai é pastor? Pastor é um trabalho. Como que eu vou dizer que meu pai é um pastor? Porque na cabeça do meu filho, o ministério pastoral não era um trabalho. Então, quantas coisas nós enfrentamos, quantos julgamentos, quantos preconceitos, quantas guerras, até que nós tivéssemos certeza da nossa identidade em Cristo Jesus. E esses julgamentos já não nos atingiam mais, os apontar de dedo já não nos feriam mais, mas para ele ainda era difícil. E foi muito difícil para o meu filho se estabelecer como cristão dentro da igreja, porque ele não era só um filho de um pastor, ele precisava ser cristão. Ele precisava ser um homem de Deus. E isso trouxe prejuízos para a vida emocional dele. Muitos prejuízos para a vida emocional. Mas o Senhor fez uma obra linda, curando meu filho emocionalmente. E no ano de 2023, o Senhor apresentou a Joyce para ele, lá em Barreiras, na Bahia. De uma situação tão inusitada. O Senhor trouxe a Joyce para a vida dele. Eles namoraram 1 ano à distância e em 2024 eles se casaram em janeiro, e hoje ele está vivendo a bênção desse relacionamento firmado em Deus. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo, participando dessa série, essa série de episódios de fé e milagre, a sua casa, a sua família, ela precisa estar estruturada em Jesus. Você e seu marido precisam estar alinhados para viver o propósito de Deus. A falta de alinhamento familiar resulta em um ministério quebrado, muitas vezes falido, e traz tantos prejuízos para a igreja quanto para a sua vida emocional e também para o seu relacionamento matrimonial. Eu quero encorajar a você a buscar de Deus qual é o propósito para a sua vida, para a sua família. Firme seu coração no Senhor. Se você foi chamado para o pastorado, se você é líder, se você está à frente de um ministério e tem vivido todas essas dificuldades, acredite, o Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. O Deus que te chamou é o Deus que te sustenta. Ele tem feito isso em minha vida, tem feito isso em minha casa, e eu tenho vivido a bênção do Senhor todos os dias. Eu não vou dizer a você que eu não tenho enfrentamentos, combates, sim, mas em todas as coisas, o Senhor é mais do que vencedor, e nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, por aquele que nos chamou para viver esse propósito. Se você tem sido abençoado por esses episódios de Fé e Milagre, curta esse episódio, compartilhe, comenta e abençoe pessoas, compartilhe com alguém, com um líder que está passando pela mesma trajetória. Vai edificar a fé dessa pessoa. O Senhor te abençoe. Não esquece de deixar o seu like. Deixar o seu like é muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vai abençoar vidas e vai motivar a essa mulher de Deus a continuar levando adiante esse ministério. Fique na paz.